Agora eu quero convidar a todos a abrirem suas Bíblias lá em Lucas capítulo 2, do versículo 1 ao 19. Eu vou fazer essa leitura e quero que vocês acompanhem essa leitura comigo. Nós estamos aí próximos do dia do Natal, onde comemoramos o nascimento de Jesus, e eu quero refrescar a nossa memória com o texto bíblico, com a história de Jesus. Diz assim o texto: naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré, da Galiléia, para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor cercou, ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal: encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra, àqueles que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê deitado na manjedoura. Depois de verem os pastores, contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas estas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. Amém. Vamos orar, vamos colocar nossas vidas na presença do nosso Deus. Feche teus olhos, eu convido você a orar comigo. Pai, nós estamos nos aproximando de uma data histórica e de uma data que está no calendário do mundo todo: o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós queremos nesta noite falar baseados nesse texto que acabamos de ler. Dá-nos a tua graça. Ah, Senhor, acalma todos os nossos pensamentos, as nossas emoções, para termos o privilégio de nos mantermos na tua santa presença enquanto o Senhor fala conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. O nascimento da esperança é o tema da mensagem que eu quero tratar hoje. Imagina uma jornada de 130 quilômetros, era a distância entre Belém até Nazaré, de onde esse casal veio. 130 quilômetros. Uma mulher grávida, com os dias já próximos do parto. Eles saem lá de Nazaré e eles vêm caminhando. No mínimo 15 dias. São lugares áridos,
É uma região desértica e José e Maria estão caminhando. Tudo que envolvia aquele casal já era algo extraordinário, porque a mulher estava grávida, tinha tido relacionamento com ninguém, era um milagre. E fica imaginando o coração de José. A mulher, barriga grande, bonita. Eu acho que as mulheres ficam muito mais bonitas quando estão para. E assim estava Maria. Chegaram em Nazaré, chegaram em Belém, algumas pessoas falam que Jesus e a sua família eram pobres. Eles eram humildes, mas não eram pobres. Não foi o problema de chegarem num hotel e não serem hospedados, é porque estava cheio de gente. Não tinha jeito, eles chegaram, não tinha mais hotel. E aí foi-lhes dado uma manjedoura, um estábulo, como dizem lá em Minas Gerais, um curral, um pedacinho. Mas a gente não vê Maria reclamar a hora nenhuma, a gente não vê José reclamar. E é nesse ambiente que nasce Jesus, a esperança da humanidade, que a gente vê as coisas acerca da esperança do ser humano. E eu quero falar sobre essas coisas. A primeira delas, algumas pessoas, elas não tinham esperança. Quando olhamos para o momento histórico que o povo de Israel vivia, encontramos grande parte desse povo judeu ali na Palestina sem esperança, sem liberdade. Eles não eram mais uma nação livre, eles eram um povo vivendo debaixo do cajado do Império Romano. Israel estava sob dominação romana. Sabem, nós brasileiros, por mais dificuldades que a gente viva, de vez em quando, os mais velhos aqui já passaram por fases mais difíceis, nós não sabemos o que é isso, ser dominados por um outro povo. Para a gente ter uma ideia, quando um israelita ou um judeu estava andando pela rua, se houvesse a necessidade de carregar 5 caixas de banana, eu estou falando banana, eu acho que nem banana tem nada, mas banana é para a gente entender. E um soldado romano falasse assim: vem aqui, moça, carrega isso aqui para mim. Ela tinha que largar tudo que ela estivesse fazendo lá e carregar aquelas caixas. Ela não tinha que falar nada. Então não havia liberdade, vocês entendem? É esse o momento que a nação está vivendo e muitos deles estavam sem esperança. Isso não vai mudar, isso só vai piorar. As pessoas estavam entristecidas. Alguns e não poucos haviam perdido a esperança de um futuro melhor. É essa a vida é essa, e vamos caminhando. 1929, aconteceu algo na economia norte-americana chamado de a Grande Depressão. A Grande Depressão, ela fez com que toda aquela nação bem-sucedida dos Estados Unidos ficasse sem dinheiro, sem alimento. As pessoas perderam os seus bens, elas ficaram na miséria e com pouco tempo, com poucos dias, muitos suicídios e as pessoas vivendo sem pensar. Elas ficavam nas filas para ver se conseguiam receber qualquer tipo de alimento que fosse. Dizem os escritores, historiadores, que foi um período muito triste da história. Foi um período de desesperanças. Um deles diz assim: filas de pessoas desesperadas se formavam nas portas de fábricas fechadas, bancos falidos, famílias inteiras vagavam pelas ruas em busca de comida ou abrigo, e muitos acreditavam que jamais voltariam a viver com dignidade. Quantas vezes nós nos sentimos na vida diante das crises que surgem como o povo de Israel? Suportando as dores do dia a dia, da dificuldade financeira ou de quaisquer outras dificuldades, seja o ferimento que uma doença causa em toda uma família. Quantas vezes nós perdemos a esperança, como esse pessoal aqui na Grande Depressão nos Estados Unidos, e podemos acreditar não tem saída.
A vida é assim mesmo, a vida é dura, e ainda de vez em quando aparece alguém para falar: a vida é dura para quem é mole, mas não sabe o que a gente está vivendo, não sabe o que a gente está passando. Deus é especialista em trazer luz na escuridão. Embora muitos tenham perdido a esperança, alguns ainda mantinham as expectativas. Mas essas expectativas estavam equivocadas. A esperança era equivocada. Vejam, havia uma expectativa errada por parte dos judeus. Aquele povo foragido, vivendo de uma maneira muito deprimente por conta do Império Romano. O Império Romano, eles tinham o costume de dominar uma determinada região e deixar aquele povo, até um rei ou um governante, mas eles faziam questão de vez em quando de lembrar quem mandava. Eu não sei se você já algum dia teve a experiência familiar de algum parente, eu não sei, de ficar claro para você que alguém falando assim, aqui quem é? Não existe nada que humilha mais um homem ou uma mulher do que esse tipo de situação. Assim era a vida no meio do Império Romano. E o que os judeus esperavam? Por que eles tinham uma esperança equivocada? Muitos já não tinham esperança, mas outros tinham, mas a esperança estava errada. Eles esperavam um libertador político que derrotaria Roma e restauraria a nação de Israel. E essa esperança estava baseada em sentimentos e ambições humanas apenas. Era agindo somente por aquilo que os olhos conseguiam alcançar, não nos propósitos de Deus. E alguém pode pensar, pastor, mas por que teria que ser nos propósitos de Deus? Porque Israel é a nação que Deus escolheu lá em Abraão para levar a mensagem da redenção, do Redentor que um dia iria nascer, e Deus cuidou dessa nação como se fosse uma flor muito preciosa. Sempre tratou a nação de Israel com muito carinho, com muito cuidado. É a nação de Deus, é o povo de Deus. Podem observar até os dias de hoje como o povo judeu é tratado por Deus, porque Deus não muda. A sua palavra é imutável, Deus é justo, Deus é bom. E aquela nação, ela era a nação que tinha que esperar os propósitos de Deus. Assim como os judeus colocaram sua esperança em soluções terrestres, não, vai surgir um homem forte como Davi. Muitos líderes haviam surgido como se fossem os libertadores de Israel e sucumbiram. Libertadores nada. Mas imagine, o maior império que tomava conta do mundo antigo naquela época era o que estava governando. E aquele povo esperava um Davi, um descendente de Davi, o Messias, mas um Messias bravo, um Messias muito valente, um Messias que viesse assim para arrebentar com o Império Romano. Era isso que a nação esperava. Esse tipo de esperança estava errado. Gente, a pior esperança que nós podemos ter na vida é a esperança equivocada. É nós perdermos a noção de quem somos e Deus, nós começarmos a colocar a nossa esperança na... Ah, não, talvez quando entrar aquele político que me prometeu fazer isso ou aquilo, olha, talvez aquele meu primo. Olha, gente, primeiro deixa eu falar uma coisa para você. Se você teme a Deus, se você Deus existe, nós temos que ter uma vida centrada no poder, na autoridade de Deus. Não temos que ficar esperando favores de ninguém. Não estou dizendo que às vezes não precisamos de ajuda. Às vezes precisamos de ajuda. E de ajuda de gente de carne e osso, assim, igual vocês, igual a mim. Mas a nossa esperança tem que estar nas mãos de Deus. Aí sim, Deus pode usar A, B ou C para nos ajudar, para nos impulsionar, talvez, numa carreira. Mas a gente precisa depender, em primeiro lugar, de Deus. Teve um rei de Israel, um rei chamado Asa, lá no Antigo Testamento. Esse rei, ele era muito temente a Deus. Um homem de fé, um homem
crente. E ele foi muito bem sucedido no seu reinado. Mas, no final da vida, esse homem adoeceu. Diz a Bíblia que ele teve uma doença nos pés. Eu creio que possa ter um problema de circulação. Sério. E a Bíblia diz que ele buscou tudo quanto era especialista. E o que o dinheiro podia pagar, ele pagou. Mas a Bíblia destaca algo dizendo assim, olha, ele depositou a sua confiança nos médicos e não buscou a Deus. Alguém pode pensar, então o senhor está dizendo, pastor, que o que crê em Deus, o crente, o cristão, não pode buscar os médicos? Não estou dizendo nada disso, é a Bíblia que diz, é Deus quem diz. Você, Asa, buscou a solução nos médicos e não teve esperança em mim. O que Deus está dizendo é o seguinte: em primeiro lugar, a tua vida está nas mãos de Deus. Pode ser por causa de uma doença, pode ser por causa de uma situação financeira, pode ser um desgaste nos relacionamentos. A tua vida está nas mãos de Deus. Você precisa crer dessa forma. Eu preciso crer desta maneira. Jesus não disse diferente. O povo estava todo complicado aqui, dependendo do Império Romano. A maioria dos judeus era pobre. A maioria do povo aqui era escravo. 80% do cristianismo, gente, surgiu nas vidas, no fôlego de escravos. E aí Jesus disse assim para aquele povo, todo faminto de uma série de coisas: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. O povo estava equivocado, os que tinham esperança. Nossas vidas nas mãos de Deus. Confiar excessivamente na tecnologia, em alguma pessoa, em algum político, é coisa errada a se fazer. Onde está a sua esperança hoje? Onde está a esperança sua para a vida? Quais são os seus sonhos? E como é que você espera conquistar isso? Se você me responder, eu espero conquistar isso com a ajuda de Deus em primeiro lugar, pastor. Pode ter certeza que Deus está te falando, eu vou te honrar, eu vou te abençoar. E você vai muito além do que pensa. Agora, se o que você espera depende de alguma pessoa, de algo que possa surgir conforme a tua mente e a tua razão só, Deus está te falando assim nessa noite: você não vai chegar onde quer, vai dar tudo errado. Em último lugar, a esperança veio de Deus. Uma criança nasce num curral, numa estrebaria, de maneira simples. Claro que Deus poderia ter feito Jesus nascer no palácio de Herodes. Poderia. Poderia ter nascido num palácio lá no Egito. Poderia, onde Deus quisesse. Deus é Deus. Mas Deus fez com que Jesus nascesse de maneira simples, de modo simples. Eu fiquei pensando um pouquinho enquanto eu preparava essa mensagem, nesse parto que Maria teve. Exausta. Eu me lembro da minha esposa sempre, quando estava para os nossos filhos nascerem, inchada às vezes com dificuldade, toda hora tinha que ir ao banheiro. É claro, né? Aquela criança empurrando a bexiga da mãe, mexendo, e conforme é maior. Os homens aqui, nós nunca experimentamos isso, né? E não vamos experimentar. Mas imagina a fragilidade emocional de Maria. Maria era uma mulher igual vocês. Imagine as dificuldades desta jovem, ela era praticamente adolescente. E ali, ela confiando nas mãos do marido, que entendeu toda aquela situação, compreendeu que Maria tinha sido fecundada por Deus, por meio do Espírito Santo de Deus. Aquela jovem deveria... Eu não sei o que Maria pensava, tantas coisas. Mas ali naquela estrebaria, deve ter rompido a bolsa. E ela sabia, agora... Ela falou, José, me ajuda aqui, José. E aquele José também, olha, homem, todos que estão aqui sabem, nós somos assim meio fritos com essas coisas.
esse negócio, né? E rompeu bolsa, lá nós sabemos que a bolsa, a Simone uma vez rompeu a bolsa, para mim isso daí era morte. Rompeu o amor, vai morrer. Mas não, e ali começou certamente o trabalho de parto de Maria, e com todas as promessas que ela havia recebido. Uma mulher agraciada, escolhida por Deus. Não foi. Vocês acham que não tinha outras virgens lá em Israel? Que tinha. Mas foi aquela que Deus escolheu para trazer a luz ao mundo, Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador. E aí, o cumprimento das promessas, Jesus nasceu. Nós lemos lá atrás, 500 anos, um dos profetas, dizendo, e tu, Belém Efrata, pequenininho, seu Salvador. Se cumpre, como sempre, a palavra de Deus, feita por meio dos profetas. Por exemplo, Isaías disse lá no capítulo 7 de Isaías, versículo 14, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, coisa absurda. Ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel, o Deus conosco. Mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila. Lá em Minas a gente fala currutela. Currutela. Era assim que era Belém. E ali nasceu Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que é oferecido, foi oferecido no lugar de todos os pecadores que creem, porque nós não tínhamos condições de nos salvarmos. A história da história está nas mãos de Jesus. A história da minha vida, a história da sua vida, a história do Império Romano, a história de todos os impérios que já está nas mãos de Jesus. Lá em João, o Evangelho de João, capítulo 1, 2, está escrito: nada do que foi feito se fez sem ele, Jesus, o Cristo. A fragilidade de uma criança, a gente quando observa um bebê, tem coisa mais frágil que um bebê, gente? Eu nunca me acostumei com a ideia daquele negócio que a gente chama que é moleira aqui na cabeça da criança. É porque é mole. Aquilo é mole, gente. Se a gente enfiar a agulha, ela morreu. A criança é frágil. E Deus se encarna e vem como criança. A fragilidade do Deus que tem a história nas mãos, nascendo ali em Belém. A Bíblia nos diz que ele nos dá vida nova. Alguém pode chegar para você e falar assim, olha, eu vou te oferecer um emprego. Ou pode falar, eu vou mudar a tua vida, você vai mudar agora para uma cidade muito maior, eu posso fazer. Mas ninguém pode dizer, eu te dou vida nova, a não ser o Deus único, Criador de todas as coisas. Jesus nos dá vida nova. Se nós não quisermos viver infelizes para sempre, a nossa esperança tem que ser depositada em Jesus. Em Eclesiastes, Salomão escreveu no capítulo 3, versículo 11, assim: ele, Deus, colocou um senso de eternidade no coração humano. Ou seja, o ser humano, ele não entende o porquê, mas você pode ir em qualquer lugar do planeta, lá onde tem esquimós. Aquele esquimó nasce com um senso de eternidade dentro do coração. Ele, de alguma maneira, vai procurar adorar alguma coisa ou alguém, ele vai procurar ajuda espiritual. Ele não sabe o que é, mas a Bíblia diz, é porque Deus colocou um senso de eternidade no coração do homem. Se o ser humano não responder a este senso, ele vai passar a vida numa incompletude, numa tristeza até o final da vida. E não para aí, vai até a eternidade, porque sem Jesus, sem o Salvador, nós estamos perdidos. Precisamos do amor de Deus para entender isso também. O mesmo texto que Salomão fala, olha, Deus colocou um senso de eternidade no coração do homem, a parte C do versículo 11 diz assim, mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus. Ou seja, se Deus não nos amasse,
e enviasse Cristo. E se Deus não tocar no teu coração, no meu, e fizer algo que é milagroso, você não crê e eu não creio. Portanto, se você que está me ouvindo agora, de alguma maneira aqui ou pela internet, vai me ouvir, sente algo no teu coração que você nunca sentiu em relação a Jesus, eu quero te dizer que o Deus Todo-Poderoso está tocando na tua vida nesse instante, para abrir porta a Jesus Cristo na tua vida. Trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo, disseram os anjos. Foi assim para o povo lá naquela região, aqueles pastores. Eles estavam no campo e de repente diz que eles se assustaram com o brilho, com o fulgor, com a glória de Deus manifestada por meio de um anjo, e aí de repente o celestial. Vocês já imaginaram o que é isso? No meio do mar, vagalume chama a nossa atenção no meio do mato, imagina milhares de anjos cantando glória a Deus nas alturas e a todos os homens a quem Deus quer bem. A esperança, gente, que vem de Deus é inabalável. Muda a nossa, é inabalável. Ou seja, ninguém pode sobrepor a vontade de Deus. Você tem confiado nessa esperança divina? Em Jesus encontramos não apenas alívio imediato, mudança nova imediatamente, mas esperança que nos sustenta por todos os dias que viveremos aqui e por toda a eternidade. O nascimento de Jesus não foi apenas um evento histórico, foi a manifestação do amor de Deus e o cumprimento da sua promessa de salvação. Assim como ele trouxe esperança ao povo de Israel, ele deseja trazer esperança para a nossa vida hoje. Assim como a esperança nasceu em Belém, ela pode nascer hoje no meu, no seu coração. Jesus pode te dar uma nova vida. Abra o teu coração para Jesus, porque se você crê no que eu estou dizendo por meio da palavra, é porque Deus está tocando em você agora. Eu não sei que tipo de vida você tem enfrentado. Alguns podem fazer um balanço de toda a vida e falar: pastor, mas a minha vida, eu tenho que ser grato a Deus, ela está até muito boa. Outros podem dizer: pastor, se eu sentar debaixo de um pé de amor e contar a minha vida, o senhor chora. Outros podem dizer: olha, eu estou atravessando os piores dias da minha vida. Eu quero te dizer que você está diante da esperança de mudança totalmente de vida. Eu quero que todos fechem os olhos. Eu quero encerrar fazendo uma oração, mas eu não quero orar sem fazer um convite. Se alguém, porventura, mas olha, se você já crê, não é você que eu estou convidando. Mas se nessa noite você sentiu algo diferente no teu coração e você sente o desejo de selar a tua vida com Jesus Cristo, aquele que nasceu para dar esperança, eu quero que você fique em pé, só para a gente orar junto. E nesse momento eu quero que todos fiquem com a cabeça baixada. São travadas lutas que às vezes a gente nem imagina, para que a gente não assuma essa posição diante de Deus. Mas se você quer ter um compromisso com Deus diferente a partir de agora, eu quero que você fique em pé diante desse bebê que nasceu, cresceu, morreu por tua causa e ressuscitou e está vivo. Jesus está vivo. Vamos orar. Senhor, nós estamos talvez na época mais iluminada do ano. A época em que nós gostamos de ver os enfeites, gostamos de ver as luzes. E nós cristãos sabemos que o sentido do Natal é o nascimento de Jesus Cristo naquela manjedoura com seu pai, sua mãe. O sentido do Natal é a verdade de Deus exposta ao mundo. Jesus é o Senhor e Salvador.
Pai, a salvação está nas tuas mãos. O Espírito Santo do Senhor é quem toma os corações e as vidas. E nós queremos, ó meu Deus, colocar nas tuas mãos pessoas que nós nem conhecemos e que talvez estejam com o coração aberto para o Senhor. Nós queremos também clamar por aqueles que já são povo do Senhor e, quem sabe, estão vivendo com esperanças equivocadas na vida. Transforma os dias, transforma as situações, entra com providência na vida do teu povo, em nome de Jesus. Queremos encerrar este ano, meu Deus, de acordo com a tua santa e boa vontade. Abençoa-nos aqui nesta noite, para que nós possamos sempre, meu Deus, cantar alegres, porque o Senhor é nosso Pai, o Senhor é quem cuida de nós. Independente do que estejamos vivendo, tudo vai ficar bem, porque o Senhor é bom. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.